Marcos 9, 23 diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Assentai-vos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Queridos, muitas vezes nós olhamos algumas áreas da nossa vida, ou olhamos as coisas muitas vezes com o olhar da impossibilidade. Eu acredito que a circunstância da nossa vida nos pressiona tanto que a gente passa a ser mais pessimista do que otimista. E a vida, ela nos desafia a crer naquilo que o mundo diz que é impossível. E quando eu digo que o mundo diz que é impossível, é porque no meu vocabulário não existe impossível. Não que eu seja melhor do que alguém ou do que qualquer pessoa, mas é porque no vocabulário de Deus não existe impossível. No entendimento de Deus e na força do seu poder não existe impossível. Então eu preciso ter a mesma mente de Cristo. Perceba que a palavra de Deus disse, e Jesus disse. Isso já nos traz o entendimento de quem é que está nos falando a esse respeito. E Jesus disse. Não foi um homem qualquer que disse isso. Não foi um governador que disse isso. Foi alguém todo-poderoso, o Deus soberano. Ele disse. E porque ele disse, eu tomo como uma verdade plena e absoluta. De maneira que eu também ouso dizer que não existe impossível. Ele disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E nós não estamos olhando para a profundidade dessa palavra. Essa palavra que Jesus disse, ele disse a um homem, cujo filho, desde a sua infância, havia uma perturbação na vida daquela criança. E aquela perturbação segue até a sua mocidade. A Bíblia diz que aquele homem tinha um filho e que um espírito imundo apossava-se dele e jogava ele no chão, outra hora jogava no fogo, outra hora jogava na água, nas pedras. E aquele pai sentia aquela dor do filho. Então aquele pai caminha a sua vida acompanhando o seu filho em um sofrimento e um tormento onde ele nada pode fazer. Mas antes desse homem chegar até Jesus, diz a Bíblia que ele encontra os discípulos de Jesus. E ele pega esse filho e diz, olha, encontra os discípulos de Cristo e entrega essa criança aos discípulos de Jesus. Só que os discípulos de Cristo não conseguiram fazer nada pela criança. Então aquele homem diz, olha Senhor, eu te trouxe o meu filho porque um espírito imundo toma conta dele. E em certa ocasião o lança no fogo. Outra hora o lança na água. E ele fica terrivelmente perturbado. E eu roguei aos teus discípulos que fizesse alguma coisa e eles não puderam fazer. Eram discípulos de Cristo. Homens que andavam com o mestre, mas não podiam fazer o que o mestre fazia. E Jesus, ao ouvir aquilo a respeito dos discípulos, diz, ó geração incrédula. Jesus chama aquela geração, bem como seus discípulos, no pacote de geração incrédula. E eu posso entender que isso não é diferente dos nossos dias.
A geração incrédula se repete hoje. E eu te pergunto, será que no nosso coração não existe incredulidade? Será que no teu coração não existe incredulidade? Havia incredulidade na vida daquele homem, muito embora ele tinha levado o seu filho aos discípulos, ele tinha levado o seu filho a Jesus, mas no seu coração havia incredulidade. E essa incredulidade era fruto de ver o seu filho sempre naquele mesmo estado. E é aqui que a gente aprende de onde vem a incredulidade no nosso coração. São das circunstâncias difíceis que nós vivemos, das lutas que nós enfrentamos. E aí a gente vai tomando pancada, a gente vai caindo, a gente vai sofrendo, e a gente vai olhando para tudo isso e não vê nada melhorando, a incredulidade começa a se apossar do nosso coração. E a gente começa a duvidar. A gente começa a desenhar no nosso coração que aquilo que nós precisamos é impossível de acontecer. Você começa a desenhar que a casa que você precisa é impossível de se tornar uma realidade. Você começa a desenhar que a cura que você precisa é impossível de acontecer. Porque o médico falou, porque o enfermeiro falou, porque fulano falou, e aquilo vai tomando conta do seu coração. E porque aquele problema vai seguindo você 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Então essas circunstâncias desenham para nós a impossibilidade. E a gente fica com aquilo em mente, volta e meia até a gente tenta lutar, mas daqui a pouco a gente fala, sabe, é impossível isso. E aí alguns desistem, outros retrocedem, outros acostumam com a situação, outros buscam por um tempo, desiste. Às vezes nasce uma chama de esperança e daqui a pouco se esvai. Aquele homem chega até Cristo e diz, roguei os teus discípulos que fizesse alguma coisa pelo meu filho, mas eles não puderam. Quando eu olho para esse texto, eu pergunto se eu, na condição de discípulo de Cristo, não tenho sido incrédulo a ponto de alguém vir na igreja, eu como um pastor, e não poder fazer algo por alguém. E eu tenho visto hoje uma liderança, e às vezes eu não estou colocando outros, eu estou colocando nós liderança. Uma liderança que também está na incredulidade. Discípulos, eu quero tipificar esses discípulos aqui como nós, liderança, que também a incredulidade já tomou conta no seu coração. Será que eu creio que um paralítico pode andar? Ele entrar aqui nesse templo e ele sair andando? Será que eu creio que a pessoa que recebeu 2 dias de vida do médico, ele vai entrar aqui e ele vai ser restaurado a sua saúde? Será que eu creio que se eu orar por alguém que está ali morto, alguém vai ressuscitar? Ou será que na minha mente não está, morreu, acabou, está enfermo, o médico já disse que não, acabou? Acontece que o nosso coração é morada da incredulidade. Acontece que o que habita dentro do nosso coração é a incredulidade. E é por esta razão que não acontece nada na nossa vida da parte de Deus. Então aquele homem diz, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Perceba que esse homem ele já chega incrédulo diante de Cristo. Ele não leva o filho a Jesus crendo em um milagre. Perceba que a expressão dele já é uma expressão de incredulidade. Porque pode parecer para você que ele levou até Cristo porque ele cria em Cristo e acreditava que Jesus ia fazer algo na vida do filho dele. Mas não. Ele não foi até Jesus dizendo assim, eu vou levar meu filho até Cristo e Jesus vai libertar o meu filho. E aqui tipifica muitas vezes a minha vida e a tua vida, que vamos à igreja, aos templos, ao culto,
E muitas vezes nós vamos com essa dúvida e com essa incredulidade. Eu vou lá. Não é assim que muitas vezes nós nos portamos? Então, o que muitas vezes carrega a nossa vida é a incredulidade. Então aquele homem, ele não foi até Jesus crendo em um milagre, em uma libertação do filho dele. Ele foi por ir. E ele diz: Senhor, se tu pode fazer algo pelo meu filho. Esse era o erro daquele homem. Mas o erro daquele homem estava se dando por conta do seu coração. As palavras daquele homem denunciavam a incredulidade no seu coração e a desesperança. Ele já não acreditava mais em nada. Ele foi, quem sabe, por ir. Ou quem sabe ele nem foi, ele já estava ali, ele ouviu um zum e falou: então faz aí alguma coisa. Me mostre aí alguma coisa, faz aí, que eu já não acredito mais que meu filho está nessa situação. E quando ele traz o menino até Cristo, Jesus fala assim: há quanto tempo esse menino está assim, esse jovem está assim? E o pai diz assim: desde a sua infância. Porque aquele homem estava dizendo assim: tem muito tempo. Desde criança, desde a sua infância, eu convivo com isso. E esta era a razão pela qual a incredulidade tomava conta do seu coração. Porque frequentemente aquele homem via seu filho caindo, se queimava no fogo, ficava prestes a se afogar na água, se arrebentava, ele caía espumando, e o seu pai convivia com aquela situação com muita frequência, e aquilo trazia dor, amargura, tristeza, desesperança no seu coração, porque certamente a princípio ele já tinha levado em todos os lugares, e nenhum dos lugares deu jeito. Então, se eu levo uma causa há muitos anos em diversos lugares não deu jeito, a tendência é a gente desacreditar de tudo. É por essa razão que ele chega até Cristo e diz: se tu pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa pelo meu filho. Ele está dizendo: eu não acredito mais em nada, mas se tu realmente pode fazer algo, faz aí. E Jesus diz: há quanto tempo? Ele diz: desde a infância dele. Jesus reporta para ele e diz assim: se. Perceba que Deus corresponde à nossa fé. Perceba que as palavras que nós usamos para com Deus são as mesmas que Ele usa para conosco. Quando aquele homem diz: se tu pode fazer alguma coisa, Jesus diz: se tu pode crer. Então quando você diz eu creio, Jesus fala: o milagre é certo na sua vida. Perceba que as coisas estão no seu poder. Perceba que é você que ativa as mãos e os milagres de Deus para com a sua vida. Você precisa entender que nada é impossível para você. E eu digo isso com muita convicção, senão não estaria aqui pregando. Nada é impossível para mim. Se é ousadia, que seja ousadia. Se é audácia, que seja audácia. Mas eu não posso estar mandando você crer naquilo que eu também não creio. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho e tudo que eu sou é fruto de oração e fruto do que eu creio. Porque senão eu não estaria aqui e não teria o que eu tenho. A Bíblia diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. De maneira que o que eu tenho e o que eu sou proveniente é da crença, da confiança e da certeza que eu tenho em Deus. Então Jesus disse: se tu podes crer. Jesus está dizendo agora: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Interessante notar que Jesus não está dizendo quase tudo é impossível que crer. Jesus não falou quase tudo. Jesus falou tudo. É possível a cura. É possível o milagre. É possível você sair dessa situação. É possível abrir portas onde não tem parede. É possível ressuscitar mortos. E o fato de ser possível ressuscitar mortos não quer dizer que todos os mortos serão ressuscitados.
Eu costumo dizer na minha oração: Deus, eu creio que o paralítico pode andar, que o cego pode enxergar, que o mudo pode falar, que o surdo pode ouvir e que o morto pode ser ressuscitado. É o que frequentemente eu digo ao Senhor: eu creio. Jesus falou: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber algum veneno mortal não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. E perceba que tudo está na força e no poder do crer. A única coisa que você precisa é crer. O teu papel é crer, o papel de Deus é operar um milagre na sua vida. A única coisa que você precisa fazer para que Deus opere na sua vida, na sua casa e na sua família, a única coisa que você faz é só crer. E se muitas coisas não acontecem na minha vida é porque eu não creio. Eu não creio. Talvez a gente fala com a nossa boca que nós cremos, mas as nossas atitudes denunciam a maior incredulidade da história. Eu creio. Então Jesus disse: tu podes crer. Tudo é possível ao que crê. E não para por aí, porque quando Jesus estava lá, indo ressuscitar Lázaro, que ele pergunta a Marta dizendo: onde o puseste? Lázaro já tinha 4 dias, morto e sepultado. E aquela mulher diz para Jesus: Senhor, já cheira mal. Ela está dizendo: já está em decomposição. Já tem 4 dias. Ela está dizendo: já era. Acabou. Não tem como fazer mais nada. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: Marta, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Se você quer ver a glória de Deus em teu favor, em tua casa, em tua família, na tua causa, no teu casamento, na tua história, o botão que aciona isso é o botão do crer. Eu creio e vejo a glória. Se você crer, você vai ver uma grande glória de Deus para com a sua vida. Mas você precisa entender que enquanto você não crê, você não vê a glória. Ah, pastor, mas é muito difícil crer. Eu sei que é muito difícil. É muito difícil porque nós damos muito ouvidos aos gritos dos problemas e das lutas que enfrentamos. Mas se eu não enfrentar lutas e problemas, então para que eu preciso crer em alguma coisa? Se tudo estiver bem na minha vida, eu preciso crer mais em quê? É justamente nesse problema e luta que você está vivendo que você precisa crer. Não haveria razão para crer se você não tivesse problemas e lutas. E eu quero te dizer que você pode dizer que é impossível, mas Deus diz que é possível. Então tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Em Mateus, no capítulo 11, versos 23 e 24, o Senhor Jesus disse: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, escute isso aqui que é o poder do crer, queridos. É o poder do crer. Jesus diz: em verdade vos digo, que se disser a este monte. O que Jesus está dizendo? Olhe para este monte. Em verdade eu digo para vocês, se vocês crerem, escute isso, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte,
ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, perceba a profundidade, que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. É por isso que a palavra de Deus diz, eu criei e por isso falei. O crer nos leva a proferir aquilo que vai acontecer sem que tenha acontecido. Ainda não aconteceu, mas o crer me leva a declarar que vai acontecer. Criei e por isso falei. Criei e por isso falei. Então quando eu creio em uma cura, eu digo, eu serei curado. Só que essas palavras não podem ser provenientes apenas da mente, mas do crer. O crer te leva a ter por certo aquilo que todos dizem não. É isso que nós precisamos entender. É quando o mundo diz é impossível, eu digo, vai acontecer. Vai acontecer. Nós vamos alcançar. Nós vamos experimentar os milagres de Deus. Mas a geração que nós estamos vivendo é a geração da incredulidade. Geração movida pelo pessimismo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que creio. Homens extraordinários que experimentaram a glória de Deus, porque eles experimentaram, porque creram. Tudo é possível ao que crê. O crer não te faz ficar sentado, ele te levanta em prol daquilo que você crê. Em prol daquilo que você crê, ele te conduz. Você anda não pelo que você vê, como o apóstolo Paulo diz, mas você anda pelo que crê. Ah, pastor, isso que o senhor está falando é só conversa. Eu duvido o senhor acreditar em tudo que o senhor está falando. Eu duvido o senhor experimentar grandes milagres, querido. Diversas pessoas que conviveram comigo desde quando eu cheguei aqui. Está ali meu irmão Elânio, que é igual um irmão. Quantas coisas antes de acontecer eu disse para ele, vai acontecer, Elânio. Vai se tornar real. E ele é testemunha disso. Tudo o que ia acontecer, eu disse, vai acontecer. Tenha por certo. Teve um dia, queridos, eu vou te contar uma experiência. Teve um dia que eu precisava, eu sempre fui típico de pegar o meu carro e de buscar pessoas em casa para levar para a igreja. Sempre gostei disso. E aí eu pegava um e pegava outro e precisei vender o carro. E fiquei sem carro, aquilo me deu uma tristeza porque eu não pegava mais aquelas pessoas. Eu disse, Senhor, eu preciso de outro carro. Eu não tenho nenhum centavo. Aí eu disse assim para minha esposa, sábado agora, hoje eu acho que era quarta-feira, era quinta, era quarta-feira. Falei, sábado agora, eu estou lhe falando antes de acontecer, eu vou ganhar uma moto zerinha, para eu comprar um carro, para inteirar o dinheiro para eu comprar um carro. Eu estou lhe falando antes, para depois você não dizer, quando deu sábado, queridos, não deu outra. Fui sorteado, ganhei uma moto zero. Criei e por isso falei. Você precisa entender que as nossas palavras denunciam o que tem dentro de nós. Se é o crer ou se é a dúvida.
tudo é possível para você. Tudo é possível para você. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos decidir. Pastor, mas não tem mais, querido. Não tem mais. Ou você crê, ou você não crê. É porque você está vivendo pelo que você vê, e não pelo que você crê. É porque você está procurando a circunstância, você está olhando para a circunstância. Enquanto aqueles que vivem o melhor de Deus, olham para o céu, olham para a glória de Deus e contemplam o Senhor. Eu acho que às vezes a nossa geração lê as Escrituras onde foi aberto o Mar Vermelho e fala assim, rapaz, isso deve ser história. Deus é extraordinário. O mar está na frente do povo. Moisés clama, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Deus é extraordinário demais, irmãos. Você está olhando para o homem, você está olhando para os problemas. Eu olho para os feitos extraordinários de Deus. Diga ao povo de Israel que marche, e o mar se abre. E o povo passa a pés enxutos. Marta está ali dentro. Lázaro há 4 dias. Jesus diz, Marta, se tu crê, tu vai ver a glória de Deus, Marta. Lázaro, vem para fora. Glória a Deus, aleluia. E Lázaro sai lá dentro e Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. E o povo ficava impressionado com tão grandes feitos. E Jesus chega a dizer, depois de tantos feitos extraordinários que ele mesmo operou, ele diz, eis que vos digo, que se vocês crerem, vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e outras maiores farão. Porque eu vou para o Pai. Então se vocês crerem, vocês vão fazer coisas grandiosas. Coisas tremendas. Você sabia que muitas vezes a gente não quer declarar, porque na verdade a gente não crê? Quando a gente declara algo antes de acontecer, como certo, é porque vai acontecer. Você decide o que habita o teu coração, se é a fé ou se é a incredulidade. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Eu espero com certeza. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Você precisa crer, queridos. E esse crer genuíno no teu coração, ele vai te levantar e te impulsionar para coisas grandiosas de Deus. Feitos extraordinários. E muitas vezes nós não acreditamos. Eu já tive umas experiências com Deus. Já vi milagres acontecer na minha frente. E não foi montagem não, porque eu conhecia a pessoa. Talvez você já deve ter ouvido eu dizer isso aqui. Mas eu já vi, presenciei. Conheci a criança desde a infância. Eu conheci. Na minha cidade de Guaí. Uma criança por volta de 10 anos de idade. Mas que eu já conhecia aquela criança há mais de 5 anos. Eu vi um pastor chegar, aquela criança, ela nasceu muda e surda. Estou sendo bem sistemático em dizer assim, metódico. Muda e surda. Ora, se é muda é surdo, né? Mas nem sempre. Mas aquela nasceu desse jeito. Eu vi um pastor orar por aquela criança. Ninguém me contou não, eu vi. E todos que estavam ali viram. Um pastor orar por aquela criança.
E aquela criança, publicamente, chamou mamãe. Feitos extraordinários. Talvez te contando seja difícil acreditar. Talvez se me contasse seria muito difícil acreditar. Mas eu vi. Eu vi e ouvi de alguém que eu conhecia. Então quando eu oro a Deus, eu digo: Senhor, eu creio que é possível o paralítico andar. Eu creio que é possível o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o morto ser ressuscitado. Eu creio e por isso eu declaro. Você precisa aprender a declarar aquilo que vai acontecer na sua vida. Talvez você está vivendo uma situação difícil hoje, em diversas áreas da sua vida. Talvez o seu casamento não está bom, mas você vai dizer: Deus, eu creio em um novo tempo no meu casamento e eu declaro isso acontecendo. Talvez as suas finanças estão ruins, você vai dizer: Deus, eu creio em um novo tempo nas minhas finanças. Talvez você está com enfermidade que o médico disse: olha, não tem remédio, não tem cura, mas você vai dizer: Deus, eu creio que eu serei curada, eu serei curado, porque a tua palavra diz que se cremos, veremos a tua glória. E que se cremos, tudo é possível a nós. Eu quero que você saia daqui nessa noite declarando: nada é impossível para mim. Eu quero que você saia daqui com esse sentimento no coração: tudo é possível para mim. É esse o cerne dessa mensagem. Que você tenha em mente que você pode todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Desde a situação difícil até as melhores. Eu posso todas as coisas. Posso passar situação difícil, eu vencerei. Eu posso ser liberta e liberto deste vício, dessa mazela que assola a minha vida e a minha casa. Eu creio que a minha família será salva. O meu irmão sairá das drogas, o meu irmão sairá da bebida, do vício, da prostituição, o meu pai, a minha mãe, os meus filhos serão libertos. A gente precisa declarar no mundo espiritual e no mundo físico. Você não pode andar pelas pernas da incredulidade, mas pela visão da fé. A situação que você vive hoje pode sofrer uma grande mudança. Só depende de você. A situação da tua casa pode sofrer uma grande mudança. Só depende de você. E não sou eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus que nos garante. E Jesus disse no livro de Mateus capítulo 11, verso 24: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las. Por isso vos digo que todas as coisas que vocês... Deixa eu traduzir por simples. Jesus disse: por isso, Mateus 11, 24. Por isso vos digo. Olha aqui, rapaz, diga assim: essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim, queridos. Jesus falou para mim. Você tem que pegar isso. Olha o que Jesus está dizendo. Por isso eu vos digo. Essa palavra é para mim e para você. É para o nosso tempo. Por isso vos digo que todas as coisas que vocês pedirem, orando, crendo, vocês receberão. Por isso vos digo que todas as coisas, diz todas as coisas, que vocês pedirem, crendo, orando, receberão. Talvez você não recebe no tempo que você quer, mas uma certeza você tem que ter: você vai receber. Eu tenho estimulado isso, tenho mostrado isso à liderança, às pessoas que estão mais próximas a mim. Olha, observe isso aqui. Tenho mostrado antes de acontecer. Tenho sentado com a liderança e digo: olha isso aqui.
Porque se eu não fizer isso, eu vou ter uma liderança caindo, frágil. Crer é a palavra. Não existe segredo. A vida não é uma receita de bolo. Para Deus o que vale é o crer. Você crê? Assim será feito. Crê. E assim vos será feito. Vocês viram certamente aí, todo mundo já deve ter visto aquele projeto que eu mesmo fiz. Desenhei lá, peguei uma imagem bonita lá e coloquei. Porque o homem que crê, ele vê antes de acontecer. Aleluia. E aquilo se torna real. Se você não tem visão, você está morto pelas circunstâncias e adversidades. E a incredulidade tem congelado o coração das pessoas. Tudo é possível para mim, tudo é possível para você. Basta que nós cremos. Creia tão somente. Creia tão somente. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua casa, na sua vida. A tua situação é só uma questão de tempo para ser mudada. Eu acho lindo quando Jó diz: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se tu pode crer, tudo é possível para você. Que Deus te abençoe.